Vamos lá dar continuidade na nossa aula, né? Ainda nos determinantes sociais da saúde, não se trata de negar a determinação genética das condições de saúde, porque nós temos muitas patologias, muitas doenças que são ocasionadas pela genética, né? Mas de precisar de seu peso em relação dos determinantes sociais. Às vezes a genética também, né, tem muito a ver, né, com os determinantes sociais. O paciente adquire várias doenças, né, geneticamente, mas também sociais, tá? Os determinantes sociais da nossa sociedade. São várias evidências históricas de graves problemas de saúde que foram controlados ou mesmo desaparecem com as modificações das condições sociais de vida das populações e os recursos médicos, terapêuticos ou preventivos contra o problema. Gente, esta frase nos mostra que o tanto que as doenças se erradicaram, né, diminuíram. Então, gente, essa frase, né, essa fala tudo, porque o tanto que diminuíram as doenças da nossa população, tá, em relação a várias ações, né, preventivas contra os problemas de saúde. Aí entra a saúde pública, entra as vigilância epidemiológica, né, que pode diminuir esses agravos à nossa saúde. Porque o nosso corpo existe, né, os determinantes, né, sociais da saúde. Mas com essas ações, né, que tem de que as medidas, né, de saúde evita várias complicações na saúde da população, tá? Alguns determinantes, gente, água poluída, né? Vários determinantes, esgoto a céu aberto, né? Hoje a gente quase não vê, né, esgoto a céu aberto. Dizem que no Pará ainda tem muito, mas aqui na nossa cidade a gente não vê mais esgoto a céu aberto. A gente não vê mais tanto catadores de lixo aqui na nossa cidade, mas no Brasil tem muito ainda, tá? Então isso aqui, essa imagem aqui, com certeza vai comprometer a saúde dessas pessoas, dessas crianças que estão aí. Desses aqui também, o esgoto a céu aberto. Já pensou você passar de bicicleta, passar andando e o esgoto a céu aberto aqui? Então, isso são determinantes sociais que foram diminuídos com o passar do tempo, né? Que está promovendo saúde através desses determinantes. Isso aqui é só um exemplo, gente, que são vários determinantes, tá? Por que tratar as pessoas e depois enviá-los novamente para as condições de vida que os fazem adoecer? Então, não adianta, por exemplo, a gente tratar uma paciente e depois ela retornar, né? No mesmo, vai para aquela rua cheia de esgoto, né? Vai ter uma moradia sem ter um conforto de que possa promover a saúde, né? Então, essa casa aqui, por exemplo, gente, é de madeira, né? Tem história, né, do barbeiro que ficava nessas casas. Hoje nós quase não temos esse tipo de moradia, tá? Mas isso aqui é só um exemplo para vocês notarem. Porque antigamente, né, hoje, pessoas que têm mais de 70 anos, quase todos têm chagas, que é proveniente da picada do barbeiro. Porque não tinha uma moradia, né, que poderia evitar esse percevejo, esse mosquito que é o barbeiro, que é um inseto, né, que é o barbeiro, tá? Então ele ficava nas paredes de madeira e acometia a saúde dos moradores. De repente tratava e ele retornava pela mesmice de ficar morando na mesma casa, comprometia às vezes quase todas as pessoas da família, tá? E hoje ainda tem ainda essa herança, né, de malefício desse barbeiro, que a maioria das pessoas hoje, dos idosos de 70 anos, tem a doença de Chagas, o coração chagástico, que a gente chama, coração grande. Vocês irão ver no pronto-socorro, quando chega um paciente que realiza uma radiografia, no laudo da radiografia vai estar escrito cardiomegalia, coração grande, tá? E a maioria dos idosos é proveniente do mosquito Chagas, né? Do barbeiro, tá bom? Determinantes sociais ainda, né? Visão idealista, comportamentais individuais, abordagem biológica, visão holística
visão holística, né? Comportamentos coletivos. Essa visão holística, gente, o técnico de enfermagem, nós da enfermagem, nós temos que ver o nosso paciente com essa visão holística, tá? Que vê coletivamente, tá? Abordagem multiprofissional e biopsicossocial, tá? Então, assim, é uma visão holística. O nosso paciente vai ser assistido coletivo, vários pacientes, né? Abordagem multiprofissional, com vários profissionais também de saúde e com biopsicossocial, tá? Saúde coletiva, que também é um ramo, né, que vocês terão que estar, né, ciente que nós vamos trabalhar muito nesse processo de saúde doente. A saúde coletiva é a ciência de prevenir a doença, prolongar a vida e promover a saúde física e mental mediante esforço organizado da comunidade para o saneamento básico, o controle das doenças transmissíveis, que isso aqui também é de suma importância, que esse controle é através de notificação, através de vacinas, através de estratégias, tá? A educação dos indivíduos sobre higiene pessoal, também, né, que influencia muito na educação. Nós, da enfermagem, temos que ser formadores também de opiniões, de orientações. E a organização dos serviços médicos. Saúde pública, né? Porque a saúde pública também é responsável pelo processo saúde e doença. Porque a saúde pública é de lá que vem vários programas, tá? Que vocês virão posteriormente em outras disciplinas, né? Vários programas da saúde pública que, na verdade, que não é só na saúde pública que desenvolve esses programas. Geralmente, além da saúde pública, nos hospitais privados também usa esses métodos da saúde pública, tá? Saúde pública diz respeito ao diagnóstico e tratamento de doenças. É a tentativa de assegurar que o indivíduo tenha, dentro da comunidade, um padrão de vida que ele assegura a manutenção da saúde. Então, a saúde pública é para promover a saúde, tá? O paciente, né, os nossos clientes terão que desenvolver, né? A gente tem que desenvolver ações para tratá-los, para não aumentar o adoecimento, tá? Em relações, várias estratégias que podem ser tomadas, né? Vários programas que são tomados na saúde pública para contribuir para esse não adoecimento dos pacientes, tá bom? Então, processo saúde e doença, que é o que nós estamos falando o tempo todo aqui nessa aula, né? É o conjunto de relações e variáveis que produz e condiciona o estado de saúde e doença de uma população, tá? Então, esse processo são as relações, o que está acontecendo, as variáveis, né? Ser, estar doente, ser, estar saudável. São conceitos relativos, né? Há indivíduos sujeitos a fatores de risco para adoecer, né? Várias pessoas, né? Por exemplo, tem gente que tem um fator. Quem trabalha numa empresa, por exemplo, né? Que igual esse mesmo da Votorantim, que é uma evidência, né? Para nós entender o exemplo. Pessoas que trabalharam, né, com amônia, alguns foram provenientes a desenvolver uma doença pulmonar, tá? Nós recebemos pacientes da unidade de saúde hoje com DPOC, que é doença pulmonar, tá? Então, indivíduo sujeito aos fatores para adoecer com maior ou menor frequência e com maior ou menor gravidade. E às vezes são doenças graves e às vezes são doenças de que nós podemos controlar, tá? O nosso paciente, tá bom? Processo saúde e doença. Então, gente, é uma balança, né? Saúde, doença, resistência, desafio. Imunidade, tem paciente que já é imune, né, gente? Inata. Imunidade adquirida, passiva e ativa. E ambientes e fatores externos. Então, tem paciente que ele adoece dependendo da sua imunidade, tá? E tem vários fatores externos também. Então, esse processo é um desafio. Vocês estão vendo aí no Covid. Tem pessoas que trabalham na área da saúde, está junto dos pacientes contaminados e não contamina. E tem paciente que tem tudo saudável e, de repente, ele pode desenvolver uma gravidade no Covid, que é essa imunidade, né? Que tem paciente que ele tem uma imunidade mais forte, né? Mais adquirida mesmo. E tem outros que têm imunidade comprometida, né? Mais fraca essa imunidade. E tem também o ambiente de fatores externos que contribuem para esse desafio, tá bom?
Processo, saúde e doença. Teoria. A teoria mística, doença como fenômeno sobrenatural, além de compreensão do mundo. Teoria, isso são umas teorias do processo, tá, gente? Teoria ambiental, doença em decorrência das alterações ambientais no meio físico. Teoria dos miasmas, determinantes laboral, né, que é a doença do trabalhador. Teoria de unicasalidade, né, que é o micróbios, doença causada por um agente etiológico. Então, são vários tipos de teorias que pode adoecer o nosso cliente. E nós temos que estar preparados para tratar desses clientes, tá, gente? Tem as teorias de multicausalidades, incapacidade e suficiência de unicausalidades, complementa com o conhecimento da epidemiologia, que nós falamos o tempo todinho em epidemiologia, gente, que a epidemiologia que hoje realiza as coletas dos dados, né? Várias causas atuam como determinantes da doença. Teoria da determinação social relaciona a organização da sociedade com as manifestações de saúde ou de doença. Vamos lá, continuar. Processo, saúde e doença, né? Tem um tríade epidemiológico, tá? Agente, hospedeiro, ambiente, tá? Então, para vocês verem, é um triângulo, né? Então, gente, através dos fatores químicos, físicos, biológicos, mecânicos, térmicos de radiação, tóxicos, cáusticos, vírus, bactérias, fungos, parasitas, idade, sexo, raça, genética, resistência, nutrição. Então, gente, tudo isso é um tríade, né? Físico, biológico, social, clima, qualidade do ar, temperatura, instalações, condições de higiene, conforto, densidade, disponibilidade de alimento, interações sociais e vetores. Então, são vários esse processo de saúde e doença, envolve muita coisa. Nós temos que ter este entendimento para a gente receber o nosso cliente nas unidades. Tá? Nós sabemos que tem vários, igual esse, o status imune, né? A idade, o sexo, o status, a genética, a resistência, a nutrição, influencia muito nesse processo. Agente, hospedeiro e ambiente, tá bom? Saúde e doença não existe em sentido absoluto, né? Não tem uma regra, né, gente? O modo de ser saúde e doença é peculiar a cada indivíduo. Então, cada um adquire uma doença, cada um reage a uma doença, tá? Para promover a saúde, deve ser considerada as desigualdades históricas sociais entre gêneros, etnia, acesso à educação e à saúde, tá? Então, assim, são fatores que contribuem para esse processo. Prevenção, tá? Como a nossa disciplina é saúde e prevenção, vamos falar também sobre a prevenção, que é um diferencial, né, para a nossa disciplina, né, é a prevenção, tá bom? E para a nossa saúde. Prevenção de doenças. A medicina preventiva é voltada para a prevenção de doenças e agravos existentes na população, não focalizando apenas a cura ou tratamento das patologias. Então, a prevenção, gente, é o que vem antes do adoecimento, tá? A gente prepara o cliente ou o paciente para não adoecer, através também de ações e de programas de prevenção, programas preventivos. Estes programas é do Ministério da Saúde, dos hospitais privados, das estratégias de saúde da família. Então, assim, é um conjunto de profissionais que prepara para preparar, né, esses pacientes para não acometer as doenças através das prevenções. Por exemplo, a imunização é uma das principais prevenções, né, que são as vacinas, tá? As vacinas é a principal prevenção para evitar o adoecimento. Por que que a criança, quando nasce, no primeiro dia de vida, já tem a vacina, tá? Então, nós vamos só iniciar na prevenção e vamos dar continuidade na próxima aula, tá? Então, assim, como eu já li aqui, né, o trabalho de prevenção reflete as condições de saúde geral do ambiente, diminuindo gastos com medicamentos, aumentando a produtividade, diminuindo o abstencionismo e na melhora do convívio familiar. Então, gente, a prevenção das doenças evita muitos agravos, tá? Então, nós, profissionais de saúde, temos que trabalhar com a prevenção e entender o que é a prevenção. Porque cada paciente que nós orientamos em relação à prevenção e conscientizamos eles a tratar, né, a prevenir, a realizar
um exame preventivo de câncer de mama, de câncer de útero, de câncer de próstata, seguir os programas que for, né, orientar uma gestante a realizar o pré-natal, né? Inclusive, quando não realiza o pré-natal, aquele RN vai nascer doente, tá? Então, ela preveniu, ela realizou o trabalho preventivo antes do acontecimento, tá? Mas nós vamos dar continuidade na próxima aula, tá? Tenha uma boa noite, bons estudos. Eu vou estar enviando o material para vocês, tá? Vou enviar também os slides que eu passei aqui. E também a gente vai montar uma apostila que com certeza a gente vai enviar na sexta-feira para vocês. Tenha uma boa noite e bons estudos. Até a próxima aula, tá bom?